Deus, convivemos com a paz do Senhor, amém? Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério da Brasilândia. Estamos aqui já há 3 anos, fazendo a obra do Senhor, e cremos que o Senhor tem nos sustentado, e que o Senhor tem feito grandes maravilhas no nosso meio, grandes coisas o Senhor tem feito, e nós estamos felizes, porque estamos sendo sustentados por Ele a cada dia, amém? Glória a Deus. Já fizemos aqui muitas coisas, já fizemos discipulado, já fizemos libertação, já fizemos tantos cultos de adoração, cultos de 12 horas, né? Recebemos missionários, recebemos pastores, já fizemos tantas bênçãos, recebemos do Senhor. Por isso nós estamos felizes, estamos contentes por mais um dia estarmos na presença do Pai, amém? É bom estar na presença do Senhor, irmãos, é bom estar na igreja, é bom estar na casa de Deus. Tem muita gente que diz que não é necessário estar na igreja. Talvez haja alguma razão nisso, porém, irmãos, nós que somos frequentadores de igreja, nós que estamos congregando, nós nos alegramos de estar na presença de Deus, nós nos alegramos na comunhão dos santos, nós nos alegramos de poder fazer a obra de Deus. E ninguém faz a obra de Deus no sofá em casa, né, irmãos? Nós fazemos a obra de Deus arregaçando as mangas, indo fazer aquilo que Deus tem estabelecido em nossos corações, amém? Por isso nós estamos aqui mais um dia para pregar a palavra do Evangelho, amém? Estamos também transmitindo esta ministração pela internet, pelo Facebook, e espero que todos aqueles que acessarem esse conteúdo, esta palavra, que seja também ricamente abençoada em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então abra comigo a palavra do Senhor em Isaías capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, Isaías capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 4. Enquanto você abre, eu vou fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder ouvir a Tua Palavra, de poder meditar na Tua Palavra, de poder conservar a nossa mente firmes na Tua Palavra. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nesta noite o Senhor derrame, Senhor, a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que possamos nesse dia que se chama hoje, uma vez mais, experimentar, Senhor, qual é a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, nós te pedimos, fala conosco, usa a Tua Palavra para ministrar as nossas vidas, ministrar a nossa alma, ministrar, Senhor, o nosso coração, porque tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos a Ti e somos, Senhor, totalmente dependentes de Ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, vem neste lugar, fala com a Tua igreja, Senhor, a palavra é Tua, Senhor, a igreja é Tua, Pai amado, nós somos aqui apenas instrumentos diante do Teu altar. Por isso nós te pedimos, Senhor, faça aquilo que lhe aprouver. Usa, Senhor, o mensageiro, usa a boca do mensageiro nesta noite. Pai amado, eu me escondo atrás da cruz, e que a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e repreendo todo inimigo do Evangelho, todo ladrão de semente, todo impedimento maligno caia por terra, e que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas estabelecida perpetuamente em nome de Jesus. Levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo nesta noite, uma vez mais, para receber a Tua palavra em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Isaías capítulo 26, versículo 1 em diante, diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz
aquele cuja a mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Isaías capítulo 26, ele traz aqui algumas verdades que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. A primeira questão que eu quero esclarecer aqui é o tema, né? É o ponto principal desse texto que nós lemos, pelo menos para a aplicação dessa palavra, que é: conserve a sua mente firme. Conserve a sua mente firme. Ele fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Glória a Deus. Então, hoje o nosso desafio é colocar a nossa mente firme no Senhor. Irmãos, primeira questão que é importante nós ressaltarmos aqui, acerca do livro de Isaías, acerca de quem foi Isaías, porque Isaías, ele é considerado por muitos irmãos o quinto evangelho. Isaías, ele é considerado por muitos como o profeta messiânico. Por quê? Porque quando nós lemos o profeta Isaías, nós temos que ter uma percepção cristocêntrica. Isso significa o quê? Que quando nós lemos a palavra da profecia de Isaías, nós precisamos nos esforçar para encontrar Jesus nas profecias, porque ele é o profeta messiânico. Ele é o profeta que mais profetizou sobre Jesus Cristo de Nazaré. E o detalhe, irmãos, é que ele viveu aproximadamente 740 anos antes de Cristo, no reinado do profeta, do reinado da morte ali, quando se encerra o reinado de Uzias, que era tio de Isaías. Então, quando ele morre, aí Isaías é chamado para esse ministério profeta. Mas isso acontece aproximadamente 740, 750 anos antes de Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, existe aqui uma aplicação que nós precisamos compreender acerca do texto profético. É quando nós encontramos um contexto que ele tem dupla referência. Nós vemos uma palavra profética que demonstra algo que talvez já tenha acontecido e algo que ainda não aconteceu. Então nós chamamos isso de profecia de dupla referência. Um exemplo muito clássico é quando o próprio profeta Isaías, ele no capítulo 9, no versículo 6, ele chama a existência aquilo que não era como se já fosse. Ele fala sobre Jesus de uma maneira tão presente para ele, que aqueles ouvintes que 750 anos antes de Cristo estavam ouvindo aquela palavra, achavam que aquele menino já tinha nascido. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque um menino se nasceu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. De quem que o profeta está dizendo aqui, irmãos? É de Jesus. Aqui o profeta está chamando a existência, trazendo a existência dele uma profecia de algo que aconteceria no futuro dele, que para nós já aconteceu há 2000 anos. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Jesus, ele é a cabeça da igreja, ele está acima de todo principado e potestade, ele tem
um nome para um filho, muitas vezes baseado na opinião popular, né? Algumas vezes por um nome que está em moda ali naquele momento, né? Você vê, às vezes parece os Josés da vida. Aí José é uma febre, toda criança, todo menino que nasce se chama José. É José Carlos, é José Antônio, e ali fica aquele período com aquele nome. E depois vem outro período e vem outro nome, porque nós brasileiros não compreendemos a importância que há no significado de um nome. Aqui o profeta, ele está trazendo uma realidade de quem é Jesus, mesmo antes dele nascer. Aqui ele fala: o seu nome, se chamará o seu nome. Primeiro ele fala maravilhoso. Maravilhoso, porque o nosso Senhor Jesus, ele é totalmente desejável. Maravilhoso, porque o nosso Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que se entregou a si mesmo para retirar o pecado do mundo, para trazer novamente a paz. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso porque ele não viu os esforços, ele não se importou com o sofrimento, mas ele morreu na cruz para que eu e você pudéssemos hoje ter vida. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele nos ama. Ele é maravilhoso porque ele é o cabeça da igreja e ele ama a sua igreja como uma noiva, não é como uma escrava. Jesus é o maravilhoso. Ele é o conselheiro. Ele é o conselheiro porque em nossos corações habita o Espírito Santo. O Espírito de Cristo habita em nós, e nós hoje não estamos órfãos, nós hoje não estamos alheios, lançados à nossa própria sorte, não. Nós temos um conselheiro, nós temos um Deus que nos direciona, nós temos um Deus que nos impulsiona para o caminho da retidão, o caminho de boas obras que Deus preparou para nós, a sua igreja. Deus, ele é o nosso conselheiro. Ele nos dá conselho, irmãos, às vezes nas pequenas coisas, às vezes nas coisas mais simples. Irmão, você precisa aprender a desenvolver esse hábito de consultar a Deus como um conselheiro. Deus, eu devo fazer isso? Deus, eu devo tomar essa decisão? Deus, eu devo vender esse produto por esse preço? Ah, mas pastor, isso daí é muito irrelevante, é coisas da terra, é coisas do homem. A gente não precisa ficar incomodando a Deus, não, irmãos. Se nós aprendermos a ter comunhão, a encontrar o Deus conselheiro nas coisas pequenas, quando chegar às coisas grandes, então nós também iremos diante do Pai. Nós iremos diante dele para aprender a ouvir a voz do Pai. Porque tomar uma decisão baseado naquilo que Deus tem falado no seu coração para coisas pequenas é fácil. Agora, para grandes decisões, nós precisamos de fé. Então exercite, irmão, exercite a sua comunhão com aquele que é o conselheiro. O seu nome é Deus forte. O forte aqui na minha Bíblia está com letra maiúscula. Ele é Deus forte porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus forte porque Ele tem todo o poder e nada absolutamente está além das forças do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. O diabo, irmão, não luta contra Deus. Aquela imagem que nós vemos no YouTube, no Google, do diabo tirando o braço de ferro com Jesus, isso aí é a maior heresia que nós podemos compreender. O diabo não tira braço de ferro com Jesus, não. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, o sopro da sua boca aniquilará o perverso. Sabe quem vai prender Satanás no milênio de Cristo? Não é nem Jesus, é um anjo. Deus vai mandar um anjo com uma cadeia e prender Satanás. Como que Satanás não recebe
forte. Nós não temos nada a temer. Você não precisa temer a enfermidade, você não precisa temer as calamidades do mundo, você não precisa temer o que lhe pode fazer o homem, porque você e eu servimos um Deus forte. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Pantocrator. Para Ele não há impossível, não há nada demasiadamente difícil para o nosso Senhor. Ele é o Pai da eternidade, porque para Ele não há tempo, para Ele não está preso no tempo. Nós estamos presos no tempo, né? No domingo até estávamos lendo em Efésios, quando ele fala que devemos remir o tempo, né? Remir é libertar, remir não é você organizar o seu tempo, não. Remir o tempo é se libertar desse tempo, porque Deus não está preso nesse tempo, e eu e você não podemos estar. Eu e você vivemos a eternidade ainda nessa terra. O nosso corpo físico está sujeito ao tempo, porém o nosso espírito está livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. O tempo Cronos está nas suas mãos. Por isso que você não pode desistir de esperar e confiar no Pai. Se as coisas estão difíceis, espera no Senhor. Ele tem os tempos certos para todas as coisas debaixo desse sol. Amém? E Ele é o príncipe da paz. O príncipe é o governante da paz. Ele tem a paz em si. Ele é a própria paz. Jesus Cristo, Ele tem paz, irmão, para oferecer para mim e para você. Talvez hoje você está com o coração aflito. Talvez você está passando por uma dificuldade tão terrível que a sua paz já foi embora faz tempo. Meu irmão, você precisa olhar para o príncipe da paz e compreender que Ele tem paz para a sua vida. A paz de Cristo não é a paz que o mundo dá. A paz de Cristo, ela excede todo entendimento. Você pode estar na circunstância mais complicada possível, mas a sua alma continua esperando em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero aqui tentar entrar na mensagem, mas aleluia. Amém? Glória a Deus. Então eu li esse texto aqui de Isaías para trazer essa reflexão de que uma profecia ela deve ser olhada e observada não literalmente para o tempo que ela foi dita, mas para um tempo que talvez ainda não chegou. Talvez, irmãos, você pode ler esse texto quando nós lemos lá no versículo 1 de Isaías 26, que ele começa o texto dizendo: naquele dia, pode ser algo tão profundo que eu e você ainda não compreendemos, porque aquele dia pode ser o dia perfeito que Deus preparou para abrir as portas que estão fechadas na sua vida. Aquele dia que vem o socorro do Senhor para aquele que clama. Naquele dia pode ser o dia da sua bênção. Irmãos, naquele dia tem uma aplicação atual. Naquele dia pode ser hoje, porque em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 a palavra do Senhor diz: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Deus, Ele está no controle do tempo. Então, naquele dia pode estar chegando na sua vida e você não pode ficar distraído. Amém? Você tem que estar vigilante, porque naquele dia pode ser amanhã. Amém? E aqui nós temos também naquele dia uma aplicação escatológica. Quando a Bíblia fala acerca desse grande dia, às vezes fala naquele dia, como nós lemos aqui em Isaías, às vezes fala no dia terrível, no terrível dia do Senhor. Nós entendemos que existe aqui uma aplicação escatológica, ou seja, ainda vai
Judá. Em Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, na parte B, diz assim: e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Naquele dia, irmãos, é o dia em que Jesus Cristo vai voltar. Naquele dia, às vezes a gente pensa na volta de Cristo só na questão do arrebatamento, mas nós precisamos olhar para a volta de Cristo e entender que será um dia glorioso que excede o arrebatamento de uma igreja, e que Jesus vai reinar sobre essa terra e tudo absolutamente estará sujeito ao reinado de Cristo, porque Ele diz até que tudo seja posto como estrado debaixo dos seus pés. Ele está às portas e Ele voltará para reinar nesta terra. Essa é uma aplicação escatológica, irmão, naquele dia. Mas aqui no texto de Isaías ele fala: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. O que significa Judá? Como nós podemos aqui compreender essa questão? Por que ele fala que haverá um cântico na terra de Judá? Porque não podia ser na terra de Israel? Não podia ser na terra de Naftali, na terra de Betel? Por que na terra de Judá? Irmãos, a palavra Judá, ela tem um significado hebraico. Ela significa louvor, ela significa Deus seja louvado. Por isso que quando nós lemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, nós precisamos compreender que até o nome que Jesus recebe como um título também fala de louvor e adoração a Deus. Jesus na cruz, ele glorifica também a Deus pela sua consumação de redenção da sua igreja, de redenção da humanidade, todo aquele que crê. Judá significa louvor, significa Deus é glorificado. Então nós poderíamos dizer que os levitas, né, a gente chama os músicos de levita, nós deveríamos chamar de Judá, né? Nós deveríamos chamar de ministros de Judá, porque Judá significa louvor. Em Salmo 150, versículo 6, a Bíblia diz, o Salmo dos levitas, né, no caso de Judá, mas ele diz assim, só no versículo 6: tudo quanto tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, irmãos, é difícil para nós compreendermos o mistério do alcance da natureza gloriosa de Deus, ao ponto de entender que as plantas louvam ao Senhor, que os animais louvam ao Senhor, que toda a criação louva ao Senhor, tudo que tem fôlego de vida louve ao Senhor. E por que às vezes a gente não louva? Porque louvar não é tão somente cantar música. Louvar é ter um coração agradecido. Porque, irmãos, o coração agradecido, ele produz louvor. Sabe, às vezes a gente ambiciona tantas coisas, a gente queria coisas, a gente queria uma igreja lotada, a gente queria um carro bom, a gente queria um bom emprego, a gente queria uma família estruturada, a gente ambiciona tantas coisas, meu irmão, mas quando nós começamos a encontrar a satisfação em nosso coração, independente daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, se você mora na favela, se você mora em Moema, não importa, irmão, o seu coração agradecido, ele produz louvor. E sabe qual é a consequência, irmãos, de um coração agradecido que produz louvor? Ele produz adoração, ele adora a Deus. A adoração só pode ser ministrada diante de Deus a partir de um coração agradecido, porque o oposto também é verdadeiro. Um coração insatisfeito produz, sabe o que, irmão? Murmuração. E a murmuração, ela desencadeia na rebelião. Não quero mais ir para a igreja, Deus não me responde, já cansei de orar, já cansei de pedir a Deus, já fiz a campanha, já fiz o voto, eu já entreguei a oferta, eu já fui no monte 258 vezes, Deus
agradecido. E se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Glória a Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se a porta também se fechar, Ele continua sendo Deus. No Salmo 98, no versículo 1, na parte A, ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas no meio de nós, porque Ele fez maravilhas. Amém? Então voltando lá para Isaías 26, ele diz assim: cantai um cântico na terra de Judá. E aí ele abre 2 pontos, ou seja, ele dá o cântico, ele aqui mostra para nós o que é esse cântico. Não é um cântico qualquer. Quando ele fala de um cântico na terra de Judá, ele não está falando de um cântico qualquer, ele está estabelecendo aqui exatamente o que vai ser cantado naquele dia. E ele diz: temos uma cidade forte. Ter uma cidade forte, meu irmão, não é uma condição da responsabilidade do homem. Ter uma igreja forte não é porque o pastor é ungido. Ter uma igreja forte, uma cidade forte, a igreja podemos aplicar aqui no contexto a cidade forte, no contexto da igreja, irmãos, não é responsabilidade nossa, mas é o Senhor, é a presença do Todo-Poderoso. E aí ele diz: temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Aqui eu acho algo interessante. Primeiro, a questão antropológica dessa salvação, né? O que é essa salvação? A palavra salvação, meu irmão, no grego é a palavra soteria, tá? Por isso que nós estudamos na teologia uma matéria chamada soteriologia, que é o estudo da salvação. Então a soteria, que é traduzido como salvação, significa livramento, preservação e saúde. Então quando nós falamos aqui que Ele colocará a salvação por muros e antimuros, então nós precisamos compreender aqui uma aplicação antropológica, uma aplicação em nosso interior, na nossa vida. E aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, de todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele estabelece aqui uma antropologia, ele estabelece aqui uma tricotomia antropológica que diz que nós possuímos corpo, alma e espírito, ou melhor, é inverso. Aqui ele fala primeiro espírito, depois alma e depois corpo. Ou seja, você não é um corpo que possui uma alma e um espírito, você é um espírito que possui uma alma e que o corpo te faz existir nesta terra. Amém? Então quando nós pensamos em corpo, alma e espírito, nós precisamos compreender o que significa isso. O que é o corpo? Por exemplo, a palavra corpo no grego é a palavra soma. Essa palavra soma significa corpo vivo, corpos celestes, igreja de Cristo. Então a palavra soma, ela tem uma ideia não tão somente do nosso corpo físico, mas ele tem uma ideia de um corpo no sentido mais amplo da palavra, ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Aí depois a palavra psique, que é traduzida por alma. A psique significa respiração, significa fôlego de vida, alma, né? Traduzido por alma nas principais traduções. E também significa o lugar dos sentimentos. Então a psique do homem é também aonde Deus trabalha, né? A nossa alma é a nossa consciência da nossa existência, é aquele ser que raciocina, é os sentimentos, é a nossa intelectualidade, é a nossa razão. Tudo isso está na composição da nossa alma, da nossa psique. E por último o espírito, que é o mais importante. E a palavra espírito
que significa Espírito Santo, Espírito do homem, até atribuído aos espíritos maus. Então a palavra Espírito, ela significa algo imaterial, é a substância de Deus, é algo que Deus estabeleceu e não um homem. Não é algo da terra, não é algo que nasceu já dentro do homem pela sua própria existência, não. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida. Então nesse momento que Ele sopra, Ele tira algo de dentro dele, né? A pneuma também pode significar respiração. Então Deus, Ele sopra o fôlego de vida no homem, ou seja, Ele está tirando algo de dentro dele e colocando dentro do homem. Por isso somos seres espirituais também. Amém? Glória a Deus. Mas voltando lá pro Isaías, como entender essa afirmação, esse cântico? Ele pôs a salvação por muros e antimuros. Irmãos, eu só posso entender uma coisa, que quando nós olhamos para esse texto, muros e antimuros, e aplicando esse contexto antropológico, nós podemos sim aplicar para o nosso homem interior e o nosso corpo físico, alma e espírito, a seguinte referência, de que Deus pôs a salvação no nosso interior e no nosso exterior, por muros e antimuros, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então, se soteria significa livramento, significa preservação e saúde, então Deus tem livramento, preservação e saúde para o seu interior e também para o seu exterior, para o seu físico, para as suas emoções e também para o seu espírito. Amém? Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. E aí ele começa aqui falando uma palavra imperativa. Eu acho interessante quando a Bíblia ela utiliza expressões no modo imperativo, porque nos dá uma ideia de algo que Deus da vontade de Deus para o homem. Então aqui ele diz: abrir as portas. Aqui Deus, Ele está nos dando um direcionamento que as portas, elas devem ser abertas por mim e por você. Se nós estamos dentro de um contexto, de uma aplicação antropológica, ou seja, de corpo, alma e espírito, para receber a salvação de Deus, então aqui Ele fala abrir as portas, é eu e é você que devemos abrir as portas do nosso coração, para que Jesus Cristo traga a salvação dele. É eu e você que devemos abrir a porta. Não dá para achar que Deus vai nos obrigar a qualquer coisa, não, irmãos. A palavra está sendo exposta, a Bíblia está presente no nosso meio. Cabe a mim e cabe a você abrir o nosso coração para receber essa palavra, para receber essa salvação no nosso interior e também no nosso exterior. Abrir a porta para que entre a nação justa, que observa a verdade. E aí ele fala: e tu, falando a Deus, e tu, Deus, conservará em paz. Essa palavra paz, irmãos, tem um peso tão grande na minha vida e na sua vida, porque, irmãos, nós às vezes procuramos a paz em tantos lugares. Às vezes você pergunta para a pessoa assim, o que ela vai, tipo no aniversário, o que a pessoa está pedindo? Não, eu só quero saúde e paz. Saúde para ter uma vida longa nessa terra e paz. Porque, irmãos, o dinheiro não compra paz, as riquezas não compram paz. Irmãos, o único que pode estabelecer a verdadeira paz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o príncipe da paz. E aí a paz, que excede todo entendimento, ela entra no nosso coração, ela conserva o nosso coração em paz. E aí, o que ele coloca aqui? Esse imperativo novamente: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então esse é a mensagem, essa é a proposição daquilo que eu quero expor para você nessa noite, meu irmão. Que Deus, Ele quer nos dar a paz
conservemos a nossa mente firme no Senhor. E tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme no Senhor, porque ele confia em ti. Nós confiamos em Deus, irmãos. Nós não confiamos na economia, nós não confiamos no Bolsonaro, nós não confiamos no STF, que hoje liberou o Lula. O Lula está solto, livre, leve e solto, e mais 4.000 e tantos bandidos que estão sendo livres por causa de uma canetada do STF. Para quem não sabe o que é STF, é o Supremo Tribunal Federal. Amém? Nós confiamos no Senhor. A nossa esperança não está nos governos, a nossa esperança não está no dinheiro, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança está absolutamente em Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque Ele conserva a nossa mente firme para que possamos confiar sempre nele. Amém? Glória a Deus. E aí ele conclui aqui na última parte do texto, e ele diz: confiai no Senhor perpetuamente. Não é às vezes que devemos confiar no Senhor. Usar a palavra perpétua significa para sempre, irmãos. Confiai no Senhor perpetuamente. E aí ele fala o porquê. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Rocha fala de firmeza, rocha fala de sustentação. Ele nos sustenta, Ele nos suporta. Por mais que às vezes andamos errados, por mais que às vezes pisamos, escorregamos, às vezes no lamaçal do pecado, meu irmão, Ele é uma rocha firme. E Ele diz: achegai-vos com confiança no trono da graça. O nosso Deus é uma rocha firme, irmãos. O nosso Deus nos sustenta. Irmãos, para finalizar, em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, existe aqui uma palavra muito interessante. É o capítulo do amor, né? Se você ler o capítulo 13, você vai entender o capítulo do amor. Mas no versículo 13, aqui ele fala uma palavra interessante. Ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Aqui ele vem de um contexto que ele fala: olha, a profecia vai cessar, as línguas vão acabar, mas o amor, a palavra permanece para sempre. E aí ele termina dizendo isso, que isso vai permanecer: a fé, a esperança e o amor, mas que o maior dele é o amor. Então, irmãos, o que eu aprendo, como eu aplico essa palavra, essa mensagem que nós expusemos hoje aqui na igreja? Que eu preciso conservar a minha mente firme, em primeiro lugar, na fé. Conservar a mente firme na fé, pois a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós precisamos conservar a nossa mente firme na fé, ou seja, continua esperando em Deus, continua crendo em Deus, porque Ele é uma rocha firme. Conservar a nossa mente firme na esperança de que Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, irmãos, como está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Ter a esperança de que toda tristeza do mundo vai ser retirada por Jesus Cristo, que transformará cada dia de vergonha em dupla honra. E por último, conservar a nossa mente firme no amor, pois Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3, versículo 16, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o verdadeiro amor. Não existe amor maior do que esse, de um Deus que se faz homem e que se entrega a si mesmo em favor de mim e de você. O justo, o santo, morrendo pelo pecador. Não existe maior amor que esse. Irmãos,
conservar a nossa mente firme no Senhor, nos preparará para viver o maior milagre das nossas vidas, que é a volta do nosso Rei Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.